Vamos então a mais uma entrevista com os candidatos à Prefeitura de Joinville. As regras e a ordem foram definidas por sorteio realizado previamente. Nós recebemos hoje o candidato Ivandro de Souza, do Podemos, a vice Angélica Ponciano, do Democratas. Ivandro tem 50 anos, é empresário da construção civil e representa a coligação Aliança por Joinville. Foi secretário de Habitação, participa de entidades de classes sociais e criou o projeto Feirão do Imposto. Esta é a primeira vez que disputa uma eleição. Boa tarde, candidato, e bem-vindo. Boa tarde a quem está em casa. Obrigado, Sabrina. Vamos então à primeira pergunta, candidato. E tem planejamento do seu plano de governo? O plano cita a necessidade de adequar o horário de funcionamento da cidade. Pode explicar como isso aconteceria na prática? Posso explicar sim. Primeiro, nós vamos reabrir o IPUJ, onde será o grande escritório de planejamento da cidade. Joinville precisa se atualizar e discutir, inclusive, com o comércio, novos horários de funcionamento para a gente acabar com essas filas quilométricas no trânsito que ninguém aguenta mais, né? Joinville tem que voltar para o futuro e tem que esquecer algumas práticas do passado. Bom, mais uma pergunta então agora. O senhor promete manter o estoque e garantir a logística, isso para a entrega de medicamentos, saúde. Na prática, o que pretende mudar na maneira como é feita a distribuição hoje? Olha, eu sou construtor e quando eu faço uma obra, eu planejo a obra de tal forma a não faltar insumos, a não faltar pessoas para trabalhar. E o mesmo pode ser aplicado também em todos os setores da prefeitura, em especial na questão da medicação, porque quem tem alguma necessidade de tomar um medicamento de uso contínuo, não pode ficar aí se preocupando se o seu remédio vai ter no postinho ou não. Então, nós vamos melhorar os processos de compra, né, porque o remédio existe à disposição do laboratório. O que precisa é a prefeitura criar processos de compra, planejando assim, o consumo de tal forma a não deixar faltar o medicamento para o usuário. Pergunta agora do portal ND+. Boa tarde, candidato. Luana, do portal ND+. O acesso aos CIs em período integral é uma das reivindicações das famílias. Uma das suas propostas é criar novas estruturas. Como fazer isso? Nós vamos incentivar a criação de CIs privados e comunitários em Joinville, pagando preço justo pelas vagas e disponibilizando vagas em turno integral para as crianças. Joinville não pode mais conviver com essa fila quilométrica de mais de 6 mil crianças fora de CIs e fora de creches. Então, dessa vez, nós vamos resolver definitivamente isso, pagando preço justo pelas vagas e disponibilizando gratuitamente para as famílias. Agora, candidato, o senhor fala em criar o programa Moradia Digna, o seu plano. Como já ocupou a função de secretário de Habitação, saberia hoje dizer quantas pessoas, como é que está a situação da fila por uma casa própria? Olha, nós diminuímos muito a fila da habitação em Joinville e, lamentavelmente, a Prefeitura de Joinville fez um descaso com a moradia popular em Joinville. Deixou na mão simplesmente da Caixa Econômica Federal. A Prefeitura precisa voltar a ter protagonismo, criar loteamentos, criar programas populares de inclusão. Enquanto isso não acontece, lamentavelmente, as áreas de ocupações irregulares, elas estão aflorando cada vez mais na cidade. Nós precisamos olhar para essas pessoas como seres humanos e incluí-las novamente na sociedade. Agora, para isso, precisa ter uma secretaria de habitação que funcione e que seja focada efetivamente naquele que mais precisa. Hoje, até no cadastro oficial da Prefeitura, são 9.500 pessoas esperando. Vamos a mais uma pergunta então, candidato. Claro. Conforme o sorteio, agora teremos uma pergunta pelo WhatsApp. A gente fez aí o convite, né? Foi feito sorteio há pouco e está aí a pergunta na tela, que é a pergunta da Maria Luísa. Candidato, se eleito, vai abrir licitações para outras empresas de transporte coletivo? Sem dúvida. A licitação está na nossa proposta de governo, mas antes de abrir a licitação, é necessário fazer um diagnóstico novo, moderno, orientado para quem usa o serviço público. As pessoas não podem mais ficar 40 minutos esperando um ônibus e ter a dúvida se ele vai chegar ou não, numa era em que nós estamos com tecnologia à nossa disposição. No plano de governo também, candidato, o senhor cita a necessidade de readequar os acessos a Joinville, que são muitos, né? Mas não explica quais obras serão feitas ou ainda de onde vem o recurso. Poderia, então, esclarecer? Sim, uma delas é a Otocar Derfel, né, que é onde nós vamos reabrir aqui, até aqui na altura do Angelone, fazendo com que seja uma avenida da entrada da 101 até aqui o centro da Ministro Calógeras.
O senhor pretende, candidato, implantar o ProUni da Prefeitura. E a gente sabe que o ensino superior não é uma responsabilidade por parte do governo municipal. Como pretende fazer, então? A educação que você se refere, eu vou aproveitar para falar até um pouco mais ampla. Nós vamos acabar com política partidária dentro das escolas. As escolas precisam ser ambientes para as crianças estudarem e não um ambiente de política partidária. O diretor de escola será escolhido por concurso público entre os professores. É importante que isso fique claro. Nós não vamos mais ter eleição ou indicação de diretor de escola, de dirigente de escola, como é feito hoje, onde tem uma banca que é politizada, um professor entrega um projeto melhor do que o outro e aquele outro que não foi o melhor projeto muitas vezes é escolhido. Através de um concurso público interno entre os professores, nós vamos então ter diretores eleitos, escolhidos tecnicamente entre os professores da rede municipal. Voltando a falar sobre saúde, candidato, o senhor fala em federalizar o Hospital São José. Como? Ora, o governo federal, o presidente da República atual, fez 83% dos votos da população joinvilense, do eleitor joinvilense. O prefeito sendo eleito Ivandro em janeiro, eu vou todo mês a Brasília para fazer as solicitações que a nossa cidade precisa. Portanto, o Hospital São José, que é o verdadeiro hospital regional de Joinville, que faz um grande trabalho, poderá atender ainda melhor a população se nós levarmos ele para ser cuidado pelo governo federal, é onde tem o grande caixa do Brasil. Assim, nós resolveremos em grande parte o problema da saúde de Joinville. O senhor fala também em aquisição da patrulha agrícola mecanizada. Como que deve funcionar? O que é isso? A patrulha agrícola mecanizada, que já existia em Joinville dentro da Fundação 25 de Julho, é um serviço que já teve em Joinville, e aí a gente precisa reconhecer o que Joinville já teve de bom e que lamentavelmente foi fechado, não é? Que é um serviço que vai atender o agricultor com os equipamentos da prefeitura, em especial a agricultura familiar. Bom, o candidato também fala, né, no seu plano de governo, que quer criar um protocolo multissetorial de vítimas de violência. Isso não corre o risco de ser só mais um documento, candidato? Não, o que é mais um documento é o que estão fazendo aí com a nossa cidade. A minha proposta é uma proposta séria. O gabinete do prefeito precisa ser efetivamente o responsável pela segurança pública do município, unindo todas as forças disponíveis na cidade, como, por exemplo, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Polícia Federal, a Delegacia da Mulher. Vamos o gabinete do prefeito, finais. O gabinete do prefeito precisa ser o grande motivador e incentivador e o protagonista da segurança. Por que você merece o voto eleitor? Eu quero agradecer ao espaço. A Angélica Ponciano, que é minha vice, e eu formamos uma dupla de prefeito e vice, onde eu trabalharei muito pelo desenvolvimento econômico e do trabalho de Joinville. Trabalharei também pelo turismo, pela vinda de novas empresas, permitindo que o joinvilense volte a ter bons espaços de trabalho. E a Angélica, ao meu lado, fará todo um trabalho de articulação social, valorizando o voluntariado, os clubes de mães e as associações de Joinville. Obrigada, ótima tarde.